Olá, estamos entrando agora ao vivo pelo Instagram para o programa Giro Empreendedor. Você que está assistindo pelo IGTV ou pelo YouTube, aguarda mais uns segundos que nós já vamos começar, aguardando aqui a entrada das pessoas. Já entrou aí a Alice, daqui a pouco entra a nossa convidada, Miriam, do Rio Grande do Sul, e eu vou apresentá-la a vocês. O papo vai ser muito legal. Então, dentro de instantes, começaremos o Giro Empreendedor. 17º episódio, podemos assim chamar, né? Ou 17ª live. Então, dentro de uns segundos, já começamos com a presença da nossa convidada, que daqui a pouco solicita a entrada. Eu autorizo, e aí eu apresento o programa, depois apresento a ela, e nós começamos a conversar. O papo vai ser muito legal, eu tenho certeza que vai gerar aprendizados. Não tenho a menor dúvida disso. Assim como em todas as lives, porque sempre alguém que vem com convidado traz as suas novidades, traz as suas experiências, os seus conhecimentos para compartilhar conosco. Então não há como não gerar algum tipo de aprendizado para alguém. Se você está aí conosco, se está assistindo gravado, tome nota, pegue papel e caneta, porque certamente você vai ter alguns insights assistindo a essas lives. Célia já está conosco também, bem-vindo, Célia. À medida que vai entrando, já vai mandando convite para outras pessoas da sua rede de contatos, para que a gente possa compartilhar o que nós vamos aqui assistir. Estou aqui enviando também convites para as pessoas que eu tenho na rede de contato, algumas pessoas que eu sei que vão assistir, que vão aproveitar. E aí você pode fazer a mesma coisa. Claro que tem algumas pessoas que não conseguem assistir, porque está em outro compromisso, mas ainda que não assista agora, poderá assistir depois e se beneficiar, né, desses conhecimentos que serão compartilhados aqui. Então, compartilhe aí. Depois, mesmo você que assiste ou assistirá depois gravado, está assistindo agora gravado, compartilhe com outras pessoas. Ele fica gravado no IGTV, fica gravado no YouTube, vai ficar gravado até dia 30 de dezembro no IGTV. E aí depois nós vamos realmente cancelar. Bem-vindo, Lourdes, é bom ter você aí conosco. Depois a gente vai excluir as lives que estão gravadas no IGTV e ficará lá somente no YouTube. Então, aguardando aí a chegada da nossa convidada, Miriam. Lourdes está sempre aí conosco. Muito obrigado, Lourdes. Aguarde que o ano que vem nós teremos um papo nós. Vamos marcar. A gente vai continuar essas lives numa outra pegada, mas ainda ligado e contando, né, com a sapiência aí dos facilitadores, mas vamos dar continuidade. Tá bom? Então, Lourdes, você será a nossa convidada, brevemente. Gisela Brumana chegando aí, bem-vinda, Gisela. Não, é Gisele, não é Gisela Brumana, não, é Gisele. Gisele, bem-vinda. À medida que vai entrando, já vai convidando outras pessoas. Que volta e meia a gente recebe, puxa vida, perdi a live. Aí eu aviso que está gravada, mas assistir ao vivo é bem legal, até porque dá para participar, dá para fazer perguntas, dá para trazer contribuições, né? A Miriam já solicitando a entrada, vou autorizar a entrada da Miriam. Muito legal. E aí eu apresento o programa. Bem-vinda, Adelina, boa noite. É isso daí, Gisele. Oi, Miriam! Oi, Paulo, que Bem-vinda! prazer! Que bom te ver E aí, também. não estou te ouvindo, será que só eu não te ouço? Estou te Deixa eu ouvindo ver bem. aqui, pode ser problema de som meu aqui, deixa eu verificar aqui.
Só eu que não estou te ouvindo? Espera aí, só um minutinho. A Alice já me deu feedback aqui que ela está ouvindo. Ah, que bom. Então, deixa eu ajeitar aqui. Claro. Eu tirei o fone de ouvido. Acho que eu vou recolocar o fone de ouvido. Pode Cada ser. live é uma emoção diferente. Aí, ó. A Lourdes está ouvindo, todo mundo ouvindo, menos eu. Oi, Gi. Oi, Gisele. Que bom te ver aqui. É. Gisele Brum, minha amiga lá de Uruguaiana. Pronto. Tá Eu queria conseguindo fazer ouvir, sem o Paulo? microfone de ouvido. Agora, perfeitamente. Eu queria fazer sem o microfone de ouvido, usando um outro Aham. microfone que eu tenho aqui. Mas o som não chega para mim. Mas você está me Ah, ouvindo bem? Está tranquilo? tô te ouvindo bem. Ah, beleza. Então, eu estou usando o microfone do próprio celular. Mas Perfeito. live sem emoção não tem graça. A gente Verdade. vai ficando craque, ajusta rápido, né? Não perde, não deixa a peteca cair. É Miriam, é uma verdade. satisfação muito grande ter você aqui conosco. Eu já falo de você, mas antes eu quero falar rapidamente do programa Giro Empreendedor. Eu não vou repetir, porque algumas pessoas estão conosco aí, nos seguindo sempre, né? Mas só para dizer o seguinte: o programa nasceu do nosso interesse, nossa vontade de cumprir um propósito da nossa vida, que é apoiar pessoas que se encontram em dificuldades, principalmente empreendedores. Então, Sim. nós criamos 3 programas na sequência. Líderes se reinventam. Depois criamos um chamado O Empreendedor e os Novos Tempos. Trabalhamos com a equipe aqui do Espírito Santo, de facilitadores. E depois criamos esse Giro Empreendedor, convidando facilitadores do Empretec de cada estado, um facilitador por estado. Então, o propósito é, à medida que eu quis compartilhar, eu quis convidar amigos, né, conhecidos meus, que pudesse também compartilhar. Então, é uma satisfação ter você conosco aqui, representando o Rio Grande do Sul, um estado que eu gosto muito, já fiz alguns trabalhos aí, não trabalhei com você aí, mas trabalhamos juntos. Se não me falha a memória, foi 2002 ou 2003, Por aí. e no Mato Grosso. Isso. Cuiabá. Foi isso? Foi em Cuiabá, Cuiabá. em Cuiabá. Pegamos um Cuiabá, isso, calorzinho. Mato Grosso, Cuiabá, na capital. Isso. Eu, você e Gonzales, Isso. sob a liderança do Gonzales. É. Na verdade, eu tinha acabado de voltar para o Empretec. Eu tinha saído por um tempo, no período que eu fui secretário de Cultura em Petrópolis, e aí eu voltei retomando aí como trainee e tal, e você me ajudou muito Que a bom. retomar alguns módulos e tal. Te agradeço imensamente. Nossa, é uma Miriam, satisfação te ver. apresentar, apresentar você agora. Tá. A Miriam Hippler Gassen tem MBA em Liderança, Inovação e Gestão 3.0 pela PUC do Rio Grande do Sul. É pós-graduada em Gerenciamento Ambiental pela UBRA. A UBRA é a Universidade Luterana do Brasil, é isso? Isso. Isso mesmo. Luterana do Brasil. É. Graduada em Administração em Comércio Exterior pela Unicinos. Especialista em Coordenação de Dinâmica dos Grupos pela SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, muito reconhecida essa sociedade. Sim. Também fiz treinamento por eles. Formação em Coach e Mentoring pelo Instituto Crescere e Persona. É sócia e consultora na empresa Iligari, Isso. assessoria há 26 anos. Tem formação em desenvolvimento de metodologias e treinamentos comportamentais. Trabalha no desenvolvimento de metodologias e treinamentos comportamentais. Isso. Tem uma atuação forte nas áreas de empreendedorismo, educação empreendedora, liderança, sustentabilidade ambiental, gestão rural, associativismo, coach, entre outros programas de desenvolvimento pessoal e profissional. Tem experiências com negócios próprios na área alimentícia, é consultora na aplicação do programa Líder de Desenvolvimento Regional, é facilitadora, entrevistadora e palestrante para o Empretec, né, para o Sebrae no Empretec, que é o seminário da ONU,
que no Brasil é coordenado pelo Sebrae. Exato. E isso, né? Desde 93, quer dizer, você começou quando estava entrando o seminário no Brasil, na verdade. Né? É, Então você é do pessoal do início. O isso. pessoal tem, né, o pessoal costuma falar velha guarda, jurássicos, eu acho nada disso. É o pessoal que começou antes. Isso, é verdade. Começamos há muito tempo. Na verdade, o Sebrae que começou nesse período, né? Porque antes ele já estava aqui no Rio Grande do Sul, Santa Isso, Catarina, já estava no Paraná também, né? Paraná. Então já atuava, né? Mas muito incipiente, assim, era um grupo a cada ano, alguma coisa bem esporádica, espalhada também. Tanto que eu me lembro que o meu grupo de Empretec, quando eu fiz, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Brasil inteiro em Porto Alegre para fazer o seminário. Neste seminário também estava o Luiz Fernando Garcia, te lembra que depois se tornou O facilitador Nando, líder, isso, o o Nando. Nando. E É, as outras pessoas se desencontraram, porque era cada um num lado, né, Paulo? Cada um num canto do uhum, Brasil. Então, esse distanciamento também fez com que a gente tivesse menos contato, mesmo porque na época não tinha celular, não tinha essa coisa é toda verdade. funcionando, né? Então, era um outro tempo de comunicações, né? Mas muito bacana poder ter feito parte disso. Olha a Mônica entrando, trabalhei com a A Mônica Mônica aí, ó, a também em Mônica Minas Gerais. Carvalho, o Wagner Garcia, também facilitador, já esteve aqui conosco. É, Bem-vindo, Cida. bem Que legal, muito legal. O legal Wagner rever as Garcia pessoas. já esteve também. Já É, esteve conosco. A Mônica, ano que vem, ela vai estar conosco também, porque a gente vai estar criando um outro programa aqui. Algumas pessoas serão Mônica, Gilmar Claret, Lourdes. Eu olha, vou chamar esse pessoal mais antigo aí que está há mais tempo, né, aham. para também compartilhar o seu conhecimento através dessas lives. Ai, que Ô, ótimo, é Miriam, uma turma boa. é verdade, verdade. Ô, Miriam, eu passo para você agora a palavra para você fazer as suas considerações iniciais, por favor. Bom, olha, é uma satisfação te reencontrar depois de tanto tempo, né? E parabéns por essa iniciativa desse programa todo, que deu uma levantada no grupo também para se reunir e trouxe muito assunto pertinente para os empreendedores, para os negócios. E eu acho que isso é uma coisa que é fundamental nos dias atuais, mesmo porque com a pandemia toda, né? É uma coisa totalmente inesperada, imprevisível, pegou as pessoas de surpresa e fazer com que elas pensem em meios e alternativas para sobreviver ou sair dessa situação. Teve gente que achou oportunidades incríveis nesse período também, né, Paulo? Então, é trazer um Verdade. pouco de luz para essas pessoas, para elas também poderem achar suas alternativas e conseguir conduzir os seus negócios com as suas equipes, não ter tanta perda de profissional também, né? E começar a ver assim, É ao quanto verdade. que nós temos capacidade para superar essas dificuldades todas. Então, é uma satisfação estar aqui contigo para falar sobre isso tudo. Obrigado, Miriam. E eu penso sempre o seguinte: é, quando a gente junta pessoas com o mesmo propósito, a gente consegue apoiar pessoas a superarem as suas adversidades com mais rapidez, né? Mais Com rapidamente. certeza, Né? com certeza. Eu estou certo que cada um de nós, individualmente, contribuiu com muita gente. Mas quando a gente se juntou, a gente contribuiu com muito mais gente ainda. É Né? Então, verdade, o eu acho que foi alcance, muito né? legal. E nesse sentido, eu quero te agradecer o fato de você ter aceito, né, o nosso desafio, né, porque, na verdade, eu fiz um desafio lá no nosso grupo comum de facilitadores, né, Sim, e de pronto vários responderam, e você, eu lembro até da tua resposta, olha, se não tiver ninguém perguntando do Sul ainda, estou aqui à sua disposição. E de pronto eu dei o retorno e que você bom. ficou aí pelo Rio Grande do Sul. Né? E interessante, em alguns estados, 2, 3 responderam. Claro que nós demos a preferência pelo primeiro, né? O Olha, primeiro que respondeu, aquele era considerado. E a resposta foi assim, de muito imediatamente, não foi no dia seguinte, foi no mesmo dia. Muita gente, ó, Isabel está aí, bem-vindo, Isabel. Eli Ribeiro está aí, a e Eli é facilitadora também, mora em Portugal agora, não sei se ela está no Brasil, está em Portugal, mas mora em Portugal. que legal. Muito bem, Miriam. Miriam, vamos lá, vamos conversar. E eu quero começar te dizendo algo, te afirmando antes de perguntar o seguinte: é comum, do meu lado, ouvir a seguinte afirmativa por parte de alguns empresários: eu não consigo encontrar no mercado mão de obra pronta para fazer aquilo que eu preciso. Ó, a Eli está dizendo que está na França agora.
Essa Gente, que menina coisa viaja, hein? chique! Olha só. Ela ficou presa na França durante a pandemia. Imagina só, que Ah, bom ficar preso na França, né? olha que privilégio. Olha que privilégio, né? Mas então é comum ouvir empresários reclamando que o mercado não oferece mão de obra capacitada, treinada para a empresa dele, dos mais diversos segmentos. Então é comum, é uma reclamação comum. E aí eu pergunto a você, se não tem mão de obra preparada, o que, que o empresário pode, deve e tem que fazer? Nossa, quando eu escuto essa frase, chega a me dar um arrepio, assim, sério. Porque quando eu ouço também com muita frequência, assim, principalmente de algumas pessoas com um determinado perfil, né? Porque nem sempre é falta de mão de obra no mercado. Às vezes é uma coisa muito pontual, específica realmente, né? Porque assim, não tem aquela mão de obra e é ou mais escasso para conseguir aquela pessoa com o perfil. Mas dificilmente se encontra uma pessoa com o pacote inteiro, completo. Se encontra pelo menos com 80% desse pacote daquilo que se espera. Mas o que eu percebo mais é a dificuldade das pessoas de lidar com essas pessoas e esses perfis. Porque eu percebo assim, ó, que, principalmente nesse período agora, como tem pessoas no mercado de trabalho buscando alternativas e Muitas. opções, né? E qualificadas mesmo, né? Então, assim, ó, tem algumas regiões que há uma dificuldade. E eu vejo mais ainda, Paulo, é o seguinte, que algumas pessoas elas reclamam dessa falta de qualificação, mas ao mesmo tempo ela não quer qualificar. Porque ela diz assim: se eu qualificar, essa pessoa vai sair, vai me abandonar e vai montar outro negócio e vai para o mercado concorrente, né? Daí eu me pergunto assim, tá, mas e aquele ganho que a pessoa teve, ou que a empresa teve, naquele período que a pessoa se aprimorou e se desenvolveu? E esse ganho não é contado? Porque mesmo que a pessoa saia, olha a preparação que ela teve e o ganho que ela trouxe também para a empresa. Esse é um dos pontos. O outro ponto é aquilo que é solicitado como perfil, que eu percebo muito assim que os proprietários de empresas dizem assim, não, nós queremos uma pessoa que tenha essa técnica, esse conhecimento, que tenha iniciativa, que seja uma pessoa que traga soluções e não problemas. Mas quando ele tem uma pessoa assim no quadro de funcionários na equipe de trabalho, a dificuldade é justamente ele lidar com essa pessoa que tem tanta prontidão e tem tanta iniciativa que sai fazendo, sai propondo, trazendo soluções. E ele diz: nossa, essa pessoa é rápida demais, como é que eu vou lidar com essa coisa? Então vamos demitir? Então, quer dizer, são dois contrapontos, né? Um da falta de preparo, que ele enxerga como falta de preparo e às vezes realmente tem uma dificuldade de identificação, eu diria, de um perfil mais adequado. E tem o lado da questão da pessoa não saber lidar com aquilo que ela recebe na mão, né? Que não tem a ver com a sua própria postura ou até com aquela capacidade que vem com uma intensidade grande e a pessoa não tem o preparo para aguentar isso, né? Enxerga isso como um grau de dificuldade, não como um benefício para o negócio. Então é uma coisa assim de dualidade mesmo. Não sei como é que tu percebe isso, mas eu tenho enxergado isso dessa maneira e tem sido incrível a reação das pessoas que empreendem. Uma coisa que eu percebo, Miriam, muitas vezes o empresário ele não consegue desenhar o perfil do Isso, profissional que ele quer. é, Né? Ele não desenha o perfil. E aí ele contrata uma pessoa e não contrata um profissional que ele quer, porque ele sim, não desenhou o perfil. é, E outra coisa, hoje existem empresas, quantidade de empresas ou profissionais liberais, psicólogos, que podem fazer esse trabalho num custo-benefício muito baixo. é Né? verdade. Então, inclusive um profissional que pode ajudá-lo a desenhar o perfil do funcionário, porque às vezes ele não sabe desenhar porque ele não sabe bem o que ele quer. Uhum. Através de perguntas, esse profissional pode ajudá-lo a desenhar o perfil do funcionário, de quem ele realmente precisa. Por exemplo, uma moça do caixa. Uma moça do caixa ela tem que saber fazer conta, embora a maquininha faça tudo, mas ela tem que ter Sim, raciocínio lógico, né? tem. Ela tem que conhecer um pouco de informática, porque está tudo informatizado hoje, quer dizer, então quais os... Tem que ter uma boa comunicação, então ajudar a desenhar o perfil, e aí essa empresa ou esse profissional, ele vai poder dar o apoio para contratar. Então acho que existe um erro no desenho do perfil de quem quer, na seleção, na contratação
e na falta do que você disse aí, que é a capacitação. Não está treinado, treino. Não está capacitado, capacito. Né? E hoje, e o profissional, o empresário não precisa ele capacitar. Não, né? tem outros meios, outras formas, né? E às vezes a capacitação mesmo, né, Paulo, vai inclusive para quem é o proprietário ou para quem é o gestor, né? Porque às vezes é ele que não está tão preparado assim para lidar com as diferenças de perfis, inclusive, que ele acaba encontrando, né? Então tem um grau de dificuldade nisso também. E aí é que vai dificultando a vida dele, o trabalho da equipe e os resultados da empresa. Então é uma consequência, né, que gera justamente por essa falta de uma definição mais clara. E eu percebo muito que as pessoas vão muito por indicação. Ah, o meu primo veio aqui, está precisando de trabalho, quem sabe bota ele para funcionar aqui. Mas o que ele sabe fazer? Ah, pois é, que ele está sem emprego, queria dar uma mãozinha para ele. Tá, mas tá o que ele parado? sabe fazer? Né? Tá parado aqui, mas por que ele está Tá parado? parado. E ele já fez alguma coisa para melhorar, para evoluir, alguma coisa de atualização? Não, é que ele ficou sem emprego, daí ele não soube o que fazer, ficou perdido, não fez nada. Quer dizer, tem os dois lados da história, né? Tem o lado também do profissional que vai para o mercado, com toda essa competição que existe no mercado, e acaba não se aprimorando, nem fazendo alguma coisa para dar uma ajustada, para se atualizar, para conhecer um pouquinho, né? E eu acho que isso também faz falta nas pessoas. Então, é um conjunto, um de cada lado, na posição de quem seleciona, escolhe, define o perfil, mas também da pessoa que está no mercado buscando um trabalho, né? Também tem esse outro lado, né? Da preparação. É verdade. E hoje não tem desculpa. Eu costumo dizer sempre com frequência. Quero só registrar aqui o Luiz, o Empreteco, Luiz da Imigratec, Luiz Andonadi. Tá aí, bem-vindo, Luiz. Marco Barbosa, bem-vindo também. Então, hoje não tem desculpa, não tem, da pessoa buscar conhecimento. Ele está disponível e muitas vezes gratuito, né? Inteiramente gratuito. Quer dizer, tem o Sebrae, tem o Senar, tem o Senac, várias empresas. E hoje na internet tem a quantidade, né? Uma live como essa que nós estamos fazendo aqui, e tem a quantidade de live acontecendo, numa live dessa dá para aprender muita coisa. Com certeza. No mínimo, dá para aguçar, né, a curiosidade, a vontade de querer saber, né? É verdade. Então, mas eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista do empresário. Quer dizer, ele erra às vezes na definição do perfil, mas acabou de entrar aí o Wanderson, que é empreteco também. Olha, ele mora em Portugal e está com a família, mora em Portugal com a família, essa semana chegou aqui no Brasil, está aqui no Espírito Santo. Espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus quiser. Bem-vindo, Wanderson. Espírito Santo. Mas eu queria saber do seguinte, o empresário muitas vezes também, ele não se prepara. Às vezes ele manda os seus funcionários se capacitarem, mas ele também às vezes fica devendo, né? E isso me choca muito quando eu escuto aquela pessoa que diz assim, não, eu não preciso, é que eu já estou bem, eu estou tocando o negócio, e o negócio está funcionando. Então, ele vai deixando meio que de lado, como se ele não fosse importante nesse aprimoramento. Mas eu acredito, Paulo, que essa coisa muda muito quando ele começa a ver o concorrente dele evoluindo, né? Porque, assim, nessa falta de preparo, quando é que ele vai na busca de uma preparação ou de uma melhora? É quando a água bate por algum problema maior, como nós tivemos agora na pandemia, né? Que daí parece que as pessoas meio que gritam por socorro e se dão conta que elas precisam também se atualizar um pouco mais para poder conduzir aquilo que elas têm nas mãos, né? Que é justamente o seu próprio negócio, e o mercado tão evoluído como está atualmente acelerou muito as tecnologias, a comunicação do cliente com esse empresário, com o produto que ele tem. Então, as coisas evoluíram de uma forma muito rápida. Então, a necessidade desse empreendedor se atualizar, ou de pelo menos se aprimorar, começar a buscar o autoconhecimento, porque tem muita coisa que nós recebemos que vem na genética, que vem no DNA, mas nem isso sozinho não resolve, né? Se sabe que não dá, né? Que tem que aprimorar e que nós temos aí meio que um diamante bruto em alguns momentos e que pode ser lapidado para se tornar um excelente profissional. E eu gosto muito de olhar para a questão daquilo que a pessoa já desenvolveu. Qual é a competência que tu já tem? Qual é a habilidade que tu consegue identificar em ti que tu poderia aprimorar mais?
No coaching eu tenho acompanhado muito isso. A dificuldade das pessoas, Paulo, e nesse autoconhecimento, de perceber a capacidade e aquilo que já tem desenvolvido de habilidade. Mas se tu perguntar, olha, o que que eu tenho que melhorar, o que que eu preciso mudar, o que que eu não tenho, a lista vem enorme. Mas quando se trata de identifica uma habilidade que tu tem, a pessoa fica pensando, às vezes em uma, às vezes em duas, né? Então isso comprova a falta do autoconhecimento. E esse período agora foi bem isso, assim, de muitas pessoas buscando uma alternativa porque não estavam conseguindo pensar em como resolver esse período todo nos seus negócios, como é que conduzir com a equipe para não perder os profissionais, como é que conduz para não perder no mercado. Porque teve empresa que fechou, teve empresa que conseguiu se manter, mas teve empresa também que conseguiu identificar algumas oportunidades e se adaptou brilhantemente, né? Então, teve esses três casos. E aí deu para ver assim, o quanto que a pessoa está se preparando e percebendo que às vezes tem que deixar o orgulho de lado e começar a entrar mais para essa coisa do processo de se conhecer. E tu deve perceber isso no coaching também, né, Paulo? Porque assim, é um processo que às vezes a pessoa esquece de que o caminho é importante. A jornada, ela é importante de ser curtida nos momentos ruins, nos momentos bons, para poder comemorar os sucessos, para poder ir acompanhando realmente o seu próprio desenvolvimento, né? Então, é essa coisa da preparação da pessoa, né? É muito importante. Comemorar o sucesso e aprender no fracasso, né? Também. E não desistir, né? E não desistir. E você falou de autoconhecimento, eu vou pedir para você ainda falar um pouco mais sobre autoconhecimento. Mas tem uma pergunta aí do Luiz. Antes de falar da pergunta do Luiz, falar do seguinte: o mercado está mudando muito e numa velocidade assim muito grande. Verdade. Então, um traço, e aí não é característica, aí é traço e virtude, que eu vejo como muito importante no empreendedor, no ser humano, mas sobretudo no empreendedor que tem sobre o seu guarda-chuva outras pessoas, quer dizer, que lidera uma empresa, ele tem que ter humildade de saber que ele não sabe tudo. É verdade. E, inclusive, reconhecer que tem alguém que sabe aquilo que ele não sabe. E olha só. E, inclusive saber o que ele precisa saber. Né? Bom, eu não sei sobre isso, o mercado mudou, eu preciso saber sobre isso, e se ele descobrir que ele tem restrição ou dificuldade de aprender, que ele traga alguém que saiba. Né? Porque se eu não sei algo e eu tenho dificuldade de aprender aquele algo, e aliás, dificuldade de aprender eu tenho quando eu não tenho vontade de aprender, porque se eu tiver vontade eu aprendo. A Né? gente dá um jeitinho, tudo né? Bem. A gente dá um jeitinho. Dá um jeitinho, mas tudo bem. Vamos supor que ele não gosta de lidar com números. Contrate alguém que cuide disso. Né? Sim. Mas o Luiz da Imigratec, ele pergunta aí, como despertar, ele está perguntando para mim, mas eu vou passar para você. Como despertar a vontade do funcionário, principalmente que está no operacional, a estudar mais gestão, a conhecer mais de gestão? O que é possível fazer? Olha, no meu ponto de vista, eu diria que primeiro precisa entender o que esse funcionário quer ao fazer o que ele faz. Porque é muito do interesse pessoal. Como é que tu desperta o interesse em alguém que não está interessado naquilo que tu está oferecendo? Não tem como, né? Nós sabemos que como adulto, o adulto escolhe o que ele quer. Mas, assim, tem formas de despertar, como dando a referência, como mostrando as possibilidades de crescimento que a pessoa tem ao desenvolver, ao usar suas próprias habilidades ou começar a desenvolver algumas habilidades que percebe que a pessoa tem aqueles traços iniciais que podem ser aproveitados. Tem algumas formas que tem como trabalhar, pelo menos na minha percepção, eu vejo que tem alternativas para isso. Mas precisa ter um contato, uma comunicação mais afinada, eu diria, entre quem é o empreendedor com quem é o funcionário para identificar esses possíveis interesses. Porque nem tudo que te oferece tu te interessa. E nem tudo que tu tem assim como proposta, isso aqui vai te ajudar a desenvolver, tá? Mas não me interessa muito nesse momento. A pessoa não vai atrás, é bem como tu diz. Nós aprendemos quando a gente quer, a gente dá um jeito de busca experimentar, vai errando, vai acertando, mas vai puxando e vai. Então, se ele não sabe o que esse funcionário gosta, quer, prefere, estilos, vai ser mais difícil de despertar o interesse. A referência ajuda? Claro que sim, né? Mas não quer dizer que isso vá ser alguma coisa que vai mudar realmente o interesse ou a disposição desse funcionário de ir atrás disso, né? Então, eu acho que precisa conhecer um pouco mais.
Você vai voltar à questão do autoconhecimento, mas antes Sim. quero fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte: tem pessoas, e eu acho que até felizmente, que são cumpridoras de tarefas. Então, São aquelas pessoas que não vão liderar, que não não vão ter iniciativa. Tem pessoas assim, né? tem. Então precisa alguém que as lidere, alguém que diga, fulano, faça isso até tal hora, né? Eu quero que faça desse jeito. E ela vai fazer, e às vezes vai fazer muito bem. Uhum. Então são pessoas que se impuseram. Eu não vou dizer que tem limites, não. Eu não vou dizer que são pessoas limitadas, porque não existe pessoas limitadas se ela quer. Uhum. Mas são pessoas que se impuseram um limite. Não, eu vou só até aqui e até aqui para mim tá bom. E perfeito, né? E aí toca adiante. É Né? verdade. Então, não adianta insistir com quem não quer. Exato. Né? Não, Sabe não que, adianta. olha, a Mas, Juliana Krupp mas eu está aí. gostaria que você voltasse à questão do autoconhecimento, que serve para todos nós. Vou voltar, vou voltar. Juliana, um abraço, aproveitando que a Juliana Krupp está entrando, uma grande amiga também. Legal te ver por aqui. É bem interessante isso que tu falou, porque tem a ver com uma pesquisa que eu vi aqui em Porto Alegre, foi feita no Rio Grande do Sul, uma pesquisa de uma empresa que até publicaram aqui no jornal da Zero Hora, daqui de Porto Alegre, em 2015, foi em agosto. E eles identificaram que esse era o ponto mais difícil, Paulo, de identificar nas seleções, porque era difícil de localizar, identificar e selecionar alguém que tivesse iniciativa. Olha que coisa simples, iniciativa. Olha. Aham. Aparentemente simples, né? Então, eles fizeram uma pesquisa que envolveu quase que 1.000 pessoas, deu um número até 900 e alguma coisa, um número quebrado. Nessa pesquisa, o que eles conseguiram identificar e que dá para entender o porquê das poucas lideranças ou das lideranças que se repetem constantemente, que eles identificaram assim, ó, que 40% das pessoas, 40, têm iniciativa. Os 60% não têm. E não tem por não ter tido estímulos desde a infância para poder pensar formas de solucionar, de pensar e refletir sobre o que eu penso sobre isso, o que eu acho daquilo, o que eu sugiro sobre isso, por não ter esse estímulo desde a infância. Então, isso vai fazendo com que a pessoa fique menos estimulada. Então, esse estímulo também é uma forma de desenvolver interesse, pela pergunta que foi feita pelo Luiz. Porque também é uma forma de tu começar a questionar para a pessoa, para fazer ela pensar sobre as atividades. O que tu diria que tem que ser feito agora? De que forma tu faria? O que tu percebe que é feito, como é feito? O que tu diria sobre esse processo? Fazer a pessoa pensar. Mas é isso me deu uma comprovação de uma coisa que eu já percebia. Tu já percebeu que até em festa de igreja, de comunidade, festa social, coisa para angariar fundo, sempre são as mesmas pessoas que são os líderes, em geral, né? Sempre, São sempre. sempre as mesmas, Não se porque consegue renovar. E não é porque é eles mais querem, raro. né? É. É, Então, é bem nisso, isso comprovou assim a minha percepção de que isso ocorria, né? Que esse número de pessoas ele é menor realmente, mas é falta de estímulo. E a nossa educação ajuda nisso, ajuda a ficar mais bloqueado ainda, porque nosso método de educação ainda não foi ainda, ou pelo menos está evoluindo para ser, alguns já estão mudando realmente, não dá para dizer que ainda permanece todo mundo assim, mas o estímulo para pensar e refletir é uma coisa que dá um ganho muito grande para a pessoa, porque ela vai descobrindo meios a partir daquilo que ela pensa e ela começa a evoluir e sentindo a importância que ela tem de pensar, de se posicionar, de trazer ideias, sabe? Aos pouquinhos isso vai sendo trabalhado. Eu vejo algumas iniciativas, até conheço algumas bem legais. Me lembro que até em Luzerna, em Santa Catarina, num trabalho que eu fiz lá com o líder de desenvolvimento regional, eles trouxeram essa questão e o município começou a ter um resultado modelo em termos de educação, mostrando já para a criança e o adolescente o quanto que tinha de ganho ao ir conhecendo algumas coisas e evoluindo nisso e pensar ideias e criatividade. Então, fizeram belas parcerias entre um município, entre algumas instituições locais, e começaram a ter um ganho muito interessante. Então, há uma grande possibilidade de desenvolver mais essas lideranças, sabe? De trazer mais esses líderes à tona. Porque pode perceber, em geral, quem se torna líder ou pegou no tranco, ou a coisa apareceu e a pessoa foi, não fugiu da raia e começou a se envolver e se mexer para as coisas acontecerem.
e foi lidando com isso. Então, quer dizer, não tem uma fórmula mágica do tipo assim, vou te transformar num líder agora, de amanhã tu vai ser líder. Não tem como. É uma evolução, mas é uma evolução É um processo. pensada, né? É um processo Uhum. estruturado. É. E isso eu acho muito legal. E isso remete, de novo, para o autoconhecimento. Eu me conhecer e perceber. O que eu consigo pensar? Vamos lá. O que eu não estou conseguindo? Vamos lá, vamos ver outros meios, vamos pensar de outras maneiras. Ouvir pessoas diferentes, com pensamentos diferentes ajuda bastante também, né? Então tem muito ganho pela frente nisso. E eu acho que nisso o Empretec tem realmente um grande papel. Os facilitadores, até hoje, lendo as informações do grupo, né? O quanto nós desenvolvemos também como facilitadores, né? Porque é um processo muito individual de se conhecer, de se desenvolver, de ter esse ganho maior, né? Isso eu acho muito legal. Então, nós temos aí 3 instituições que são importantes para o crescimento, mas são importantes para a limitação, né? Que é a família, a escola e as igrejas, de um modo geral. Elas são, né? E a sociedade como um todo, 4, é isso aí, a sociedade como um todo, né? Que pode contribuir, mas também pode segurar. Pode abafar, e aí, aquela pessoa que pode abafar. Um grande líder, né? Pode abafar, é verdade. Pode abafar. E aí cabe aos líderes que são líderes a estimular quem tem equipe, estimular a sua equipe, e aí vai do autoconhecimento e conhecer os outros. Além do autoconhecimento, conhecer os outros, conhecer na equipe quem que ele acredita. E aí entra algo que você falou, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o papel seu como coach, é o papel do coach, né? Ou na sessão de coaching, que é fazer perguntas, é extrair do outro aquilo que ele tem, né? O potencial que ele tem. E se ele não tem, de que modo ele pode alcançar aquilo? É muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco. Sim, as experiências do coaching têm sido muito legais, assim, porque tem perfis muito diferentes, né? E isso que é bacana, porque contribui pra caramba o jeito que as pessoas encaram as situações, como é que elas decidem, como é que elas se envolvem na própria atuação e nas funções que desempenham, né? E o que eu tenho percebido, assim, é que as pessoas estão evoluindo nessa coisa de buscar o autoconhecimento. Então, quando eu entro no coaching, primeiro que elas não conhecem, não sabem o que é cair de paraquedas. Assim, não, ouvi falar, o nome é bonito, é interessante, é o nome da moda e tal, vamos ver o que é. Mas quando ela começa a entrar mesmo, que ela entende que é um processo dela, que é um processo que ela utiliza para começar a identificar várias coisas que normalmente nós não paramos para pensar, né? Quais são os valores que eu tenho? O que eu valorizo muito na minha vida? Quais são os meus princípios que pesam pra caramba na hora que eu tomo alguma decisão? O que eu tenho por propósito de vida? Esse é o ponto mais difícil, Paulo. Faz toda uma construção para chegar no qual é o teu propósito de vida ou de fazer o que tu faz. Por que tu faz o que tu faz? O que te leva a fazer isso? É só dinheiro? Não. Normalmente não é, né? Normalmente não é pelo dinheiro, porque o dinheiro ele só mensura resultado lá no final que é consequente, né? Mas daí tu vai vendo assim, não, tem uma coisa assim que me chama atenção, que eu gosto de fazer, ou gosto de me relacionar com as pessoas, de estar presente com elas, de trocar ideias, às vezes é de estar num comando, estar numa posição que demonstre o poder que eu tenho, mas de alguma forma a pessoa começa a perceber o jeito dela melhor. Então, isso tem me chamado a atenção, assim, o quanto que nesse período agora, mesmo que seja num coaching assim curtinho, de poucas sessões, o quanto que essa evolução leva a pessoa a refletir mesmo sobre ela e sobre esse potencial que é dela. E eu trabalho muito com a psicologia positiva, porque eu acho muito legal olhar pelo lado que eu tenho e das condições que dessas coisas que eu já desenvolvi, o que elas me dão como possibilidade de oportunidade também. Porque no negativo até a nossa linguagem é. As pessoas dizem assim, tu não queres me alcançar um copo de água? Então, não quero. Né? Não. É como se eu estivesse dando a oportunidade da pessoa dizer, não é para te fazer, sabe? Mas eu também não digo, eu gostaria que tu, né? Ou seja, de uma forma educada, que eu pergunte, tu poderias, alguma coisa. Não, é sempre o não na frente, né? E o não tá em tudo quanto é ponto nosso. Mas o sim, no sentido de positividade do que eu vou fazer, esse é menos efetivo, né? É menos presente. Então, isso também tem gerado um bom resultado para as pessoas, porque eu percebo que elas começam a olhar para ela com mais honestidade.
do que ficar tentando assim, ah, não, eu sou um ser perfeito, eu acerto pelo menos 95% do tempo. Ó, perfeito, né? Tu já é perfeito, que nossa senhora, né? Conseguir acertar 95% das coisas que tu faz é um... Nossa, Poxa, nossa. nossa senhora, né? Quer dizer, então É, quer dizer, tá numa evolução suprema já, quase, né? é verdade. Então, Eu não conheci ninguém assim, não, mas. eu também não, né? Mas é que as Né? pessoas tendem a querer demonstrar um lado e uma Exatamente. imagem, né, Paulo? De Uhum, assim, nossa, eu não erro. Gente, errar é humano e errar te faz é, aprender, é, né? Te faz é. entender o que não é e o que é, né? Isso é muito Aí importante. entra a questão da vulnerabilidade, né? É, De a pessoa se permitir, né? Errar, se permitir fracassar, mas se permitir não desistir, né? E ir e, adiante, né? aham, A Cláudia comentou aí, eu gostei do comentário dela, né? O propósito é o que nos move e o que faz sentido. é Né? E como é verdade. que, esses dias conversando com uma pessoa, ela falou assim: eu quero que você volte a falar sobre a psicologia positiva. Só aguarda, eu quero que você comente o meu comentário aqui. A pessoa falou assim: puxa vida, como é que eu identifico o meu propósito? Eu acho que eu não tenho propósito de vida. Eu falei: então eu vou fazer uma pergunta. Responda para você a pergunta que eu vou te fazer. Você está nesse mundo para quê? Você está passando aqui para quê? Você quer deixar alguma coisa? Eu falo, claro que eu quero deixar. Eu falei, então não precisa responder, não. Quero só que você pense, a gente vai voltar a conversar sobre isso. É por aí. Quer É, dizer, quando você responde, né? Para que eu estou aqui? Aí nem porquê, para que eu estou aqui? aham, Não é por que eu estou. Você está aqui porque você nasceu. Mas para sim, quê? Para fazer o quê? é. Para Qual é o fazer sentido, mais do né? mesmo, É, né? isso é muito legal, né? Porque é bem esse o ponto. Porque a psicologia positiva ela trabalha justamente isso. Puxa, que show esse negócio de estar pensando no que eu tenho. Por quê? Porque eu não tenho que maquiar o que eu sou, porque eu já tenho uma história, eu tenho minhas conquistas, tenho meus fracassos, tenho os meus erros no meio do caminho, tenho os meus acertos. Então, assim, por que não olhar para isso, sabe? Eu acho que quando uma pessoa chega e diz assim, ah, minha vida daria um livro, nossa, então tu tem histórias para contar, porque tu fez Claro, alguma coisa claro, acontecer, né? claro, Então, se eu fiz, é claro. porque eu tive alguma habilidade de fazer. E se eu fiz com algum propósito, nossa, isso tem um tamanho que não tem medida, né, Paulo? Porque aí sim vai tomando um sentido que vai dando aquele prazer. E me parece que as pessoas meio que esquecem de que elas têm que curtir o trajeto, né? É como se tivesse só que ter o topo da montanha, mas não o caminho que levou até lá e tudo que Ficar envolveu de para olho, chegar lá, né? Esses é, dias até eu fui é, fi- atender um rapaz que é dono de uma empresa de massas aqui no Rio Grande do Sul, e ele me falava bem isso. Quando eu cheguei para iniciar o coaching com ele, ele pegou e disse: não, eu quero acelerar, eu quero fazer as coisas acontecerem. Eu digo, legal, me conta como é que é a tua rotina. Só da rotina dele, de escutar, já fiquei cansada, assim, porque ele trabalhava assim umas 14, 15, 16 horas por dia. Eu digo, quando é que tu te dá algum prazer? Do tipo assim, ah, vou descansar, vou ficar assim uma hora batendo um papo com um amigo, sem tomando uma fazer nada. cervejinha, sem fazer nada, só relaxando. Diz ele, não, isso não dá tempo. Eu digo, pois é, o dia tem 24 horas. Supostamente, tu teria 8 horas para dormir, 8 horas para curtir e outras 8 horas para trabalhar. O que tu tem feito com essas horas todas, né? Porque tu está usando quase todas elas no trabalho. Tu quer realmente acelerar ou tu quer ter qualidade na tua trajetória para construir um resultado bem consolidado, consistente e que te deixe feliz pela conquista? Eles não é isso. E depois ele me comentou, eu me lembro que quando comecei o coaching, a minha ideia era acelerar. Aí eu fui vendo que na verdade não era nada disso, eu estava me desgastando porque com pouca idade, já com muito estresse, com muita ansiedade, uma pessoa já estressada só no contato por qualquer coisa, justamente por causa desse excesso, né? Então é curtir essa jornada, se dar e se premiar quando assim aquele dia foi de conquista, batalhado, mas foi uma coisa boa. Começa a olhar o que foi de bom nele, porque às vezes a pessoa diz assim, ah, meu dia estava tudo muito bem, mas daí eu recebi uma ligação lá me incomodando porque faltou não sei o quê, um crédito, uma conta que eu não paguei, não sei o quê e tal, estragou meu dia. Então quer dizer, 1 minuto ou 5 minutos do dia que foi não tão legal, que foi mais preocupante, contaminou as O 23 restante. horas restantes. Quer dizer, É.
Que valor é esse, né, que tu dá para as coisas que estão fazendo? Então, não é só aquela coisa de jogar confete ou de ser poliana nisso, né? Não, é olhar aquilo, as coisas que são realmente valiosas por eu ter feito, por ter me envolvido, por eu ter resolvido, ter conquistado. Então, é isso que a psicologia positiva faz tu olhar. Olhar com bons olhos aquilo que realmente tu tá fazendo, que está sendo bem legal para ti. Mas precisa ver, olhar isso, começar a identificar que são coisas positivas para poder festejar, te dar umas premiações pequenas, mas muito importantes, e que são, eu diria assim, energizantes, porque ela renova o teu bem-estar para te dar força para ir para a batalha do dia seguinte, ou da semana seguinte, ou do mês seguinte, né? Seja como for. É verdade. O Wanderson está comentando aí, né? É importante o coach identificar sua verdadeira identidade para descobrir o seu propósito, né? É autoconhecimento. autoconhecimento. O autoconhecimento leva, né, a você falar, não, é isso que eu gosto de fazer, é isso. Né, alguém disse numa das lives aí, infelizmente eu agora não lembro quem foi, Sim. que é o seguinte, que trabalhar no Empretec, acho que foi a Mônica Eickhoff, que comentou o seguinte, Empretec é gostoso trabalhar, que a gente ainda ganha para fazer aquilo que ama fazer. Né? É bom demais, né? E é verdade, né? E interessante, eu não sei se já fez essa análise de facilitadores que passaram pelo Empretec e não ficaram. Já trabalhei com alguns que não ficaram. Não ficaram justamente por isso. Sim. Porque o foco deles não era no atendimento do propósito. Era outro foco. Né? Não vou falar que era só o dinheiro também, não, mas o dinheiro era um dos elementos. O poder era outro, né? De estar empoderado e tal, né? De arrogância era outro e tal. Quem fica, fica pelo propósito. É verdade. Né? Eu acho que é quase vem e enxerga esse papel quase como uma missão, né, Paulo? Missão. Que quando tu olha para aquela pessoa que conseguiu acordar para alguma coisa que ela fez e que ela começa a ver o resultado, que ela começa a florescer, nossa, não tem preço, né, Paulo? Que é uma coisa boa demais. Não tem. Assim. É boa demais. De um momento assim preciosíssimo da vida das pessoas, né? Então, quando isso acontece, é fantástico. Eu fico assim, embevecida, sabe? Meio que bêbada com aquela coisa boa daquele momento, sabe? Muito legal. E isso não é o ganho financeiro mesmo, é assim, é o que a pessoa conseguiu evoluir dela para uma pessoa melhor do que ela já era, né? Porque ela começa a se enxergar que ela tem essa condição nas mãos e que ela pode fazer por ela do jeito que ela decidir. E aí entra aquelas coisas todas que nós trabalhamos, que é o bloco de controle interno, da pessoa começar a perceber o quanto que ela tem as coisas da vida dela na mão. Então, isso vai dando um empoderamento para a pessoa que é muito especial. Então, tu vai vendo assim que não é a pessoa ficar milionária, né? É a pessoa fazer o que ela sente satisfação ao fazer. E isso realmente não tem preço, é uma coisa muito preciosa. Eu acho incrível isso. É muito gratificante, né? E você trabalha numa outra solução do Sebrae, que eu também trabalho, que é o Líder Coach, né? Que é o trabalho com a liderança, né? Levar, empoderar, né, líderes para que sejam. E aí entra a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? Da autoliderança para liderar os outros, né? Que é outro programa também fantástico, né? Né? E que contribui muito com as pessoas, com o crescimento das pessoas, que é muito prazeroso também trabalhar, né? Bom, o foco nosso, na verdade, você também está nessa linha, né? Eu identifiquei a educação empreendedora como um nicho de mercado que eu gosto muito. Eu saí da educação formal para a educação empreendedora. Mas eu gostaria de voltar na questão da psicologia positiva, que eu sei que você é estudiosa do assunto. Eu gosto. A psicologia positiva, ela trabalha muito o despertar para jogar luz nos pontos fortes, né, da pessoa, né? E um líder, quando faz isso com ele, e consegue fazer isso com seus liderados, ele tem uma equipe que se renova, né? Na verdade. É muito legal de ver. Tive algumas experiências com isso, Paulo, assim, ó. Do coaching eu comecei a trabalhar no coaching, no líder coach também comecei a dar uns toquezinhos nesse sentido, né? Colocar e imprimir esse estilo. E a coisa mais interessante é a reação de quem é subordinado. Porque a pessoa parece que ela começa a ficar mais segura e ela começa a utilizar justamente aquilo que ela tem por
por força. E dentro daquilo que tu havia comentado antes, assim, ela busca a alternativa com quem está de fora. Então, trazer alguém de fora, às vezes, não é fora da empresa, às vezes é fora do ambiente ou fora do setor, mas às vezes está dentro da equipe. E ele começa a identificar, puxa, mas isso é bom em fazer essas coisas da tecnologia aqui que eu tenho uma certa dificuldade. Então, vem para cá. E ele começa a identificar, porque ele começa a olhar para ele mais claramente, né? Então, ele tem mais também facilidade de identificar na outra pessoa. Então, é uma coisa que vai começando pela pessoa, assim como o autoconhecimento nos leva a perceber isso melhor. Quando ele começa a trabalhar em cima do que bom que eu tenho, então vamos lá, né? Porque o que eu tenho, eu sei o que eu tenho. Agora, o que eu não tenho, eu não sei como é que é, me assusta, porque eu não sei como é que é. Então, quando eu vejo as pessoas que não querem ou ainda dizem assim, não preciso porque eu já estou bem preparado, é o medo dela que está falando, né? É o medo de eu começar a perceber que tem coisas que eu não vou saber e não vou ter interesse, mas tem outras coisas que eu sei. Mas, assim, é uma dificuldade de lidar com isso, né? De saber que eu não sou um ser perfeito naquela supremacia, mas sou um ser perfeito com as habilidades que eu tenho e com os meus defeitos juntinho, tá? Porque nós somos essa balança, né? Do positivo e do negativo. O mais legal é ter consciência disso. Porque quando essa consciência ela é mais clara, eu sei aonde trabalhar. E aí eu sei onde pedir ajuda, onde buscar aquele profissional que tem um grande conhecimento que vai me dar a mão. Porque eu percebo essa habilidade instalada e começo a ver que eu tenho como buscar fora e eu nem preciso saber de tudo. Porque pensa que cabeça ou que cérebro nós teríamos que ter para caber tanta informação assim, né? Como é que a gente diria? É uma coisa de sentir-se superior, né? De querer sentir-se superior, de saber tudo no mundo. Não existe isso, né? Não tem como. E, aliás, que bom que não, né? Porque tem pessoas que têm uma habilidade que eu jamais vou ter, eu tenho certeza. Porque aí existe a complementaridade, né? A gente se torna complementar, né? Dependendo, existe um pensamento do Thomas Merton que diz, Thomas Merton, que diz o seguinte: a convivência é a condição sine qua non para a sobrevivência. Nós sobrevivemos a partir da convivência, porque nós somos seres gregários, né? Nenhum homem é uma ilha. A frase dele é isso: nenhum homem é uma ilha. Né? Isto é, nós precisamos uns dos outros. Quer dizer, isso que eu não sei, você sabe, a gente troca, né? E faz uma composição. E ninguém perde, né? Eu não perco quando eu ensino alguma coisa para alguém. Né? E a pessoa não perde quando ensina para mim alguma coisa. Né? Quero registrar aí a entrada do Mário Saragô, que é empresário também, do Rio Empreteco também. Elcio Júnior, que é da Giromoto, empresário também. Martini, deve ser Paulo Henrique Martini. Né? Se acertei, ótimo, bem-vindo. Olha só, o tempo aqui passa muito rápido. Voa. Muito rápido, né? Voa, né? Então falta aí 8 minutos, 7 minutos. Mas eu gostaria que você ainda reforçasse um pouquinho com relação à psicologia positiva. De que modo mais a psicologia positiva pode ajudar? A Cláudia está destacando a questão da consciência das suas vulnerabilidades. Nós falamos aqui também. É importante reconhecer isso. Aliás, recomendo aqui a leitura, para quem não leu ainda, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Da Brené Brown. Né? Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. Fala muito sobre a questão. Fantástico, fantástico, fantástico. Olha, esse livro me ajudou muito. Eu li tem uns 2 anos e meio, talvez, mas me ajudou muito em reconhecer algumas vulnerabilidades minhas e aceitá-las. Porque às vezes eu reconhecia, mas não aceitava, não me permitia. Né? Então, é muito legal. Isso. Eu também recomendaria, Paulo, se tu me permite, o livro do Martin Seligman, que é o livro Florescer, que é muito bom também, que ele trabalha fortemente na psicologia positiva. E tem algumas palestras, inclusive da Carla Furtado, que eu não sei se tu também acompanhou ela no programa, no MBA da PUC. A Carla Furtado também trabalha felicidade. E ela é muito legal nisso. Tem umas lives que ela fez nos TEDs, que são interessantes. No site da PUC, eu acho que deve ter alguma coisa, PUC Rio Grande do Sul. Tem algumas coisas que ela fez, algumas lives bem interessantes abordando o tema. Então, tem muita coisa enriquecedora, sabe? Muito material bom. E se conseguir... E a gente volta.
juntar Fala. isso, a neurociência, com algumas coisas que estão sendo trabalhadas, tem um ganho maravilhoso para desenvolvimento de pessoas. Aí a gente volta naquele início, né? Não tem como você dizer, a pessoa reclamar que não dá para aprender, que não tem tempo, tal. Tem muita coisa. E E outra tempo coisa que para quem organiza, né? é outra coisa para quem está nos assistindo, não é que você tem que se aprofundar em todos os assuntos, não precisa. Não, Tem algumas leituras que você se fizer superficialmente já dá já abre os horizontes. expande, né? Esse livro abre muitos horizontes. A Coragem de Ser Imperfeito, a pessoa não consegue parar de ler. É muito legal. E ela tem um TED também que vale a pena assistir. Ó, legal. São curtos, né? Aham. Mas, Miriam, passo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Ah, 2 que minutos e ótimo. meio aí para você. Por favor, Passou rápido demais. passa rápido, Passa passa. rápido. Quando o papo tá bom, nossa senhora. Bom, queria agradecer pelo convite, porque assim, eu me senti desafiada, mas eu pensei assim, olha, eu acho que dá um bom tema. Vamos conversar, Paulo. E bem legal essa tua iniciativa. Eu achei super interessante, está tendo uma adesão bem forte da equipe inteira e um reconhecimento de quem escuta, de quem assiste. Tenho assistido algumas lives também suas, são ótimas. Adoro, Obrigado. assisto. Às vezes não consigo assistir no dia, mas depois eu pego a gravação, fico Depois. atento também. E agradecer e dizer, olha, gente, busca autoconhecimento, tu não tem nada a perder, sabe? Busca o teu caminho de uma forma que te permita se sentir melhor contigo mesmo. Porque eu acho que nós viemos ao mundo com uma coisa muito forte que Deus nos deu, que é justamente habilidades. Então, no momento que uma pessoa se larga ou se deixa de lado ou não utiliza isso, é como se ela estivesse negando o princípio da vida, né? Que é justamente buscar usar a capacidade que tem para trazer um resultado ou para se sentir mais pleno, mais satisfeito. E geralmente, quando uma pessoa coloca esses desafios, os seus objetivos, seus propósitos, suas metas e trabalha por isso, a conquista é o que nos torna melhor, né? Quando a gente chega lá, que a gente percebe todo o trajeto que se teve, essa evolução que vai tendo, nossa, isso é enriquecedor demais. Então, buscar esse autoconhecimento, busca meios que considere mais adequado, EAD, seja do jeito que for, que está aí pipocando, assim, a varrer as lives, que ajudam pelo menos a despertar algum interesse maior. Então, isso é uma reflexão muito boa, muito legal mesmo. Então, vão atrás e sucesso para todos nós. Um grande abraço. Ok, Miriam, te agradeço imensamente. Quero agradecer as pessoas que não só entraram, mas participaram, dando aí as suas mensagens. Obrigado, Lourdes. Lourdes, Obrigado a você. É Paula Martini, na verdade, a Adelina está dizendo aqui que é Paula Martini, que entrou aí conosco também. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Obrigado àquelas pessoas que assistirão a gravação. Muitas pessoas comentam, não conseguiu entrar ao vivo, mas assiste depois, por isso que fica gravado. Sim. Quero desejar a cada um que está aí conosco que você não perca a oportunidade de, passando por aqui, e nós estamos todos de passagem, deixar a sua marca, deixar o seu legado. E o legado se constrói assim, na busca constante do seu aprimoramento, do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento. Né? Busque identificar o que você veio fazer aqui, né? Para que você está aqui. Qual né? o propósito? Então nós já descobrimos, né, Miriam? Já. Graças a Deus. Com grande prazer. Um grande abraço para você. Obrigado. Um grande prazer ter você aqui conosco. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Salvando aqui o vídeo. Tchau, bom Natal para quem não entrar até lá. Para você, bom Natal, Miriam. Bom Natal para ti também, Paulo, e para todos nós, para todos que estão ouvindo, presentes aí também assistindo. Um grande abraço e um Feliz Natal. Fica com Deus. Um grande abraço. Fique com Deus também. Tchau. Tchau.